Agora vamos lá, gente. Hoje eu tenho uma convidada que eu amo receber, eu aprendo tanto com ela. Aliás, eu faço o curso dela, de tão boa que ela é. A Rê Fornari está aqui hoje. E nesse momento no qual o planeta e o Brasil passam por situações tão difíceis, né? Faz-se necessário ter cada vez maior consciência de uma postura pacífica, centrada e, ao mesmo tempo, firme. A gente não pode ficar só no pensamento, a gente precisa de ação, porque senão a gente cai na repetição. Foi como eu falei, a gente volta para o velho padrão. E aí, a gente hoje vai aprender, porque a gente não pode ficar limitado com coisas que aconteceram lá atrás. A gente precisa andar para frente, né? E isso tudo exige da gente flexibilidade, de olhar ao redor, de perceber as pessoas, de se perceber, de perceber os familiares. E eu tô falando tudo isso porque a gente, de fato, parece que foi ontem que começou o ano, mas ele já está acabando. E a gente não quer que chegue um 2023 sem essa faxina interna, sem essa higiene, para que a gente possa mudar nossos padrões mentais. A gente precisa de transformação para viver uma vida cada vez melhor, para viver um mundo cada vez melhor, tá bom? Então hoje é a Rê Fornari que vai nos ajudar nesse processo lindo para que a gente possa, sim, ter um finalzinho de ano que vale a pena. Um finalzinho de ano bem aproveitado, com muito autoconhecimento. Seja bem-vinda, Rê. Minha linda. Obrigada por estar aqui, ter você viu? como minha aluna. Muito bom aprender com você. Linda demais. Vamos lá. Vamos. Rê, é possível então mudar, né? Pelo amor de Deus. E tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo. Você já viu isso, né? Na posição de vítima, né? Você sabe que ontem, Cláudia, você estava falando agora do momento que a gente está vivendo. Ontem eu estava lá conversando com o pessoal no meu Instagram, à noite, logo depois que a tormenta do dia de ontem terminou, né? E aí eu estava dizendo assim, gente, a maior influência que existe na nossa vida, na criação da nossa realidade, é o que a gente faz com a nossa cabeça. Não estou falando que os fatores externos não influenciam, o governo influencia, influencia. As coisas externas a nós têm influência, mas a maior influência está dentro da gente. E aí a gente precisa decidir, Klaus, sair do papel de vítima da circunstância, sabe? Vida, é porque não sei quem ganhou, que a coisa não dá certo. Meu Deus, é porque eu não tive sorte. A Cláudia teve sorte na vida, mas eu não tive a sorte dela. Enquanto a gente não sai dessa posição de vítima, a gente não assume o nosso poder de criar a nossa realidade. E aí a gente vai para um 2023, eu brinco, né, que é o 2022 requentado. Eu tô vivendo as mesmas angústias, os mesmos problemas, minha vida fica travada nas mesmas áreas, porque eu não mudei, é de dentro para fora. A gente fica esperando que alguém fora, né, vai mudar a gente. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, não é? Da gente fazer a nossa própria mudança, da gente aprender, crescer, evoluir. E só depende da gente. Agora, também não depende da gente ficar falando para as pessoas que elas podem mudar, se elas não quiserem mudar, né? Não acredito que você falou isso. Eu tava falando isso na semana passada. E rolou a maior polêmica no meu Instagram, porque eu tava dizendo exatamente isso. Cada um é responsável pelo seu próprio processo. Então, significa que eu não vou ajudar o outro? Pelo amor de Deus, é claro que eu vou ajudar o outro, é claro que eu vou ajudar as pessoas que eu amo. Agora, eu não posso fazer o trabalho por eles. Eu não posso salvar. Quem salva é Deus, né? Nós estamos aqui para nos apoiar, mas eu não posso, até porque eu não tenho como infringir o livre-arbítrio do outro. Se o outro não quer mudar, se o outro não quer sair, por exemplo, da posição de vítima, não tem muito que eu possa fazer. E olha, às vezes, gente, não é que um não quer consciente, é assim que eu percebo, Rê. É um costume ou um vício. Eu estava falando aqui agora sobre pais de dependentes químicos e eu percebo isso quando eu estou lá no grupo, que parece que é aquela muleta, né? No fundo, a pessoa nem sabe viver de outra forma, porque ela só sabe viver sendo a mãe que enfrenta um problema terrível, o pai que sente uma dor enorme. Parece que não vai saber viver numa outra posição. Sem a dor. Mas isso eu costumo brincar, é a minha dor de estimação. E eu não consigo soltar essa dor. Você sabe que tem cientistas, tem um documentário que mostra isso, que já conseguiram comprovar que a gente pode se viciar bioquimicamente, tá?
em um determinado tipo de comportamento, em uma determinada emoção, como, por exemplo, eu tô viciada no meu ressentimento, eu tô viciada na minha dor. Assim como eu me vicio em droga, a gente faz um movimento bioquímico mesmo. E eles mostram isso no documentário. Então a gente se vicia em comportamento. Inclusive, nesse documentário, eles mostram uma pessoa que é viciada no comportamento de vítima. Então, se alguma coisa muda, ela cria uma outra situação em que ela volta para a posição de vítima, porque ela está viciada naquilo. Ou seja, não é sua culpa, minha amiga. Eu não tô falando assim, você é culpada de se achar sempre a vítima, de achar sempre que, ó, vida aos céus, nada acontece comigo. Não. É que acabou acontecendo aí, é um processo da sua mente. Mas a Renata tá aqui exatamente para te ajudar. A gente Dá pode mudar. pra gente mudar isso? Hoje, já. Acho que isso é o que dá alívio, né, Clau? Porque a Louise Hay dizia, o ponto de poder está sempre no momento presente. Então, hoje eu escolho mudar. Como? Primeiro passo para a mudança, eu tomar consciência. Então, vamos supor que tenham pessoas assistindo a gente aqui agora e que estejam vivendo uma situação como essa que a gente está colocando aqui, mas elas estejam em negação. Ah, não. Isso não acontece comigo, não. Não, imagina, eu não tenho que mudar nada. Quem tem que mudar são os outros, eu não. Enquanto a pessoa está em negação, ela não vai mudar. O primeiro passo para mudar é tomar consciência. Puxa, é mesmo, olha, talvez eu esteja viciada num determinado comportamento e por isso eu venho atraindo, por exemplo, vou dar qualquer exemplo aleatório, relacionamentos abusivos para minha vida. Eu termino um relacionamento, começo outro e eu tô de novo num relacionamento abusivo. O que eu posso fazer a respeito? Talvez tenha uma necessidade interna inconsciente. Clau, a partir do momento que a pessoa fez isso, ela tomou consciência, ela andou 50% do caminho. Olha que maravilha, gente. Então, assim, estar participando dessa nossa conversa já é 50% do caminho quando eu tô aberto a ser honesto comigo mesmo e a assumir, a aceitar, né? Puxa, olha, eu tenho isso para melhorar. Pronto, aí já ficou muito mais fácil seguir os próximos passos. Agora é difícil essa aceitação, tanto é que às vezes a gente vê aí um amigo falando pro outro, poxa vida, você tem que parar com isso, toda hora você é o pobre coitado, está sempre se colocando no papel de vítima, aí a pessoa fala, eu não, aí discute. Né? Ou, você tá muito mal-humorada, eu o tempo inteiro mal-humorada, a pessoa, não tenho nada, isso é impressão sua. Então, seria bom a gente ficar de ouvido aberto também para os sinais que a gente recebe, né, Rê? Exatamente. Abrir o coração. Porque assim, Clau, Deus quer que a gente evolua. Que a gente cresça espiritualmente. A gente está aqui para isso, numa escola, aprendendo, crescendo. Se eu não me abro para esses aprendizados, puxa, eu estou desperdiçando aqui uma chance tão linda, né? A gente está aqui numa escola tão maravilhosa, né? Por vezes a vida nos coloca desafios que são para a gente aprender. Quando tem qualquer coisa na nossa vida que não está fluindo bem, tem um aprendizado ali. E acho que isso é muito legal das pessoas pensarem nesse momento em que a gente está caminhando para o final de ano. Eu tenho falado muito sobre isso. A gente está caminhando para o final de ano e está na hora da gente decidir se 2023 vai ser um 2022 requentado ou se a gente vai fazer as reflexões que a gente precisa fazer agora, né? Então, se tem alguma área da minha vida hoje que não está caminhando bem, que não está fluindo, eu estou sempre com algum problema naquela área, por exemplo, para e se abra, faça a pergunta, qual é o aprendizado que tem para mim aqui? Porque se não tivesse aprendizado, a coisa estaria fluindo. Então essa é a primeira pergunta, tenho algo para aprender, estou aberta a aprender, esse é o primeiro passo. Ai, tem gente que fala assim, ai, nossa, você é tão sortuda, sua vida deu tão certo, né? Eu não tive sorte, na minha vida nada acontece. Você escuta muito isso? Eu escuto muito isso. E eu escuto gente também falando assim, eu sei que eu fiz errado, abandonei minha vida. Eu abandonei minha vida. E aí eu fico pensando, mas como assim abandonou? A vida não passou. Está abandonando. Hoje é o primeiro dia do meu futuro, do resto da minha vida. Né? Porque se você está vivo, você não abandonou nada. Você não fez nada, você não viveu nada. Você está vivendo, fazendo, acontecendo. Exatamente, é isso aí. O que você responde, Clau? Quando alguém fala assim pra você, mas você teve sorte, vamos supor, você trabalha numa televisão, você teve sorte. O que você costuma responder? Eu posso falar a verdade, atualmente eu não respondo muito nada. Eu falo assim, olha, não é bem assim, não é sorte, né? Não existe sorte. Não existe sorte. Não existe sorte. Mas assim, eu me sinto abençoada por Deus, de fato. Eu acho que, mas eu acho que isso também é importante, porque todos somos. Eu acho que é importante a gente entender, a gente encontrar
essa verdade? Porque todos somos abençoados por Deus. Algumas pessoas precisam só descobrir isso. Algumas pessoas não acreditam nisso. O que acontece, Clau? Tudo que a gente escolhe acreditar se torna verdade pra gente. Se eu escolho acreditar, a Cláudia é abençoada por Deus, mas eu não sou, tanto como ela, tanto quanto ela, eu acabo criando situações na minha vida que ficam me mostrando para minha mente limitada. Não é Deus que está criando, não. É a minha mente limitada que fica me mostrando isso. Então, eu preciso acreditar. Então, assim, a Louise Hay dizia assim, ó, nós todos somos merecedores de amor incondicional e de tudo de maravilhoso que a vida pode nos entregar, simplesmente porque a gente existe. Não tem nada que a gente precise fazer. Você pode e vai receber tudo de mais maravilhoso simplesmente porque você existe. A não ser que você não acredite nisso. Porque se você não acreditar nisso, o livre-arbítrio é soberano. E Deus vai sempre respeitar aquilo que você escolhe acreditar. Ah, é isso que você escolhe acreditar? Então tudo bem. Então é essa a realidade que você vai experimentar, porque você está aqui numa escola, até que você escolha acreditar diferente. Então, o que eu costumo dizer quando as pessoas falam de sorte? Não existe sorte. Existe o eu acreditar na minha capacidade, eu acreditar no meu merecimento, certo? E eu agir. Porque pensamento positivo não é pensamento mágico, né? Então não adianta nada eu, por exemplo, eu acredito na minha capacidade, que eu possa trabalhar com comunicação, na televisão, então, perfeito. Então metade do caminho tá ótimo, você acredita na sua capacidade, agora você tem que agir, certo? Você tem que estudar, não é? Tem que praticar, tem que conhecer pessoas, tem que ter um networking, não é? Não adianta eu ficar sentada no meu sofá falando, eu vou fazer afirmação positiva e de repente alguém vai bater na minha porta e vai falar, oi, você quer apresentar um programa de televisão? Né? Tenho certeza que não foi assim com você, ninguém bateu na tua porta um belo dia na manhã, né? Mas eu fico pensando, para mim, isso foi muito natural, acreditar em mim, acreditar que eu sou, de fato, muito abençoada. Parece que eu nasci assim. E eu vejo que algumas pessoas têm essa dificuldade de enxergar isso, na verdade, de sentir isso. Talvez porque tiveram uma infância muito diferente da minha. Talvez na gestação se sentiram não desejadas, talvez foram machucadas ao longo de suas vidas. Clau, eu te respondo isso porque essa é a minha história. Eu tive uma infância repleta de traumas. Eu tive um pai completamente doente, minha mãe quase morreu quando eu tinha 3 anos de idade com câncer. Eu tive vários problemas na minha infância, assim, foi um caos completo e absoluto. Eu tinha tudo para ser uma pessoa que olha e fala assim, mas olha o que eu passei. Olha todas as dificuldades, né? Olha os traumas emocionais, psicológicos. Por que isso não aconteceu? Porque eu aprendi muito cedo a olhar para todas essas dificuldades, para todos esses traumas, para tudo isso que aconteceu, como bênçãos que me fizeram crescer, que me fizeram me tornar a pessoa que eu sempre fui, que eu sou hoje. Né? Se não fosse por essa história, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, certo? Então, quando a gente entende que não tem ninguém castigando a gente, né? E que somos todos abençoados, inclusive quando a gente está vivendo um desafio. Por que somos abençoados, inclusive quando a gente está vivendo um desafio? Porque o desafio é colocado na nossa frente para a gente crescer, para a gente aprender. E cada um tem uma história única. Então, não existe essa coisa da gente se comparar, sabe? Tem muita gente que fala assim, Rê, mas a história da Louise Hay é desastrosa, porque ela sofreu abuso dentro de casa dos 5 aos 15 anos. E, minha infância não foi tão doída assim. Gente, não existe... não tem um aparelhinho, não inventaram ainda, pelo menos, né? Que a gente mede a dor. Deixa eu ver se a minha dor foi maior que as... Às vezes, Cláudia, a sua infância foi aparentemente... tudo tranquilo, você vem de uma família estruturada, não aconteceu nenhum grande trauma, mas um bullying que você sofreu na escola te machucou tanto quanto um trauma que eu vivi lá na minha história, entende? Então, o que a gente precisa entender, no resumo da ópera, o que a gente precisa entender é que não importa, é uma frase clichê essa, eu nem vou saber dizer que a autoria, mas é muito falada, né? Não importa o que a vida fez com a gente, o que aconteceu, mas importa o que eu escolho fazer daqui para frente, né? Então, eu tive uma infância marcada por dificuldades e traumas. O que eu escolho fazer a partir disso? Eu escolho acreditar que por causa disso eu não vou ter a sorte da Cláudia e que, portanto, eu estou fadada ao insucesso, a viver uma vida com ansiedade, depressão. O que eu escolho fazer com isso? É aí que mora o nosso poder.
Então, o que eu gostaria que as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento trouxessem no coração é: não interessa, não importa, eu não estou diminuindo a dor de ninguém, pelo amor de Deus, senão meu trabalho não existiria, não faria sentido. Mas é assim, não importa o que aconteceu do dia em que eu nasci até 1 segundo atrás. O que importa é agora, nesse exato momento em que eu estou respirando aqui. O que eu escolho fazer com tudo isso? Eu escolho aproveitar tudo isso para crescer, eu escolho mudar os meus pensamentos, eu escolho mudar as minhas crenças, ou eu escolho sentar e pro resto da minha vida dizer: as coisas não dão certo para mim porque eu sou vítima de uma história, de uma circunstância, de um país ou do que quer que seja. É aí que mora o nosso poder. Maravilha. Você trabalha muito com as repetições, né? Da última vez que você veio, Sim. você inclusive sugeriu uma frase, as meninas colocaram no espelho, muitas comentaram comigo, ficaram felizes. Repetir ajuda a gente a mudar o padrão mental? O nosso cérebro aprende por 2 formas somente, tá? Ou ele aprende por alto impacto emocional, que seria um trauma, por exemplo, falando do negativo, né? Então, você viveu uma situação traumática, mas ela te impactou, foi um impacto emocional tão profundo que aquilo já te convenceu de que você não era boa o suficiente, pronto, tá? Ou por repetição. A gente vai repetindo, a gente vai ouvindo, né? A gente é exposto a uma mesma situação que ela não é traumática, ela é rasa, mas eu sou exposta a ela todos os dias até que o meu cérebro aprende. Isso é para o negativo e para o positivo, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu posso viver uma experiência de alto impacto emocional positiva e fazer uma mudança, ou eu posso usar da repetição para isso. Então, o nosso cérebro, ele sempre vai aprender pela repetição quando essa repetição é frequente e constante. Não adianta falar: ai, Rê, eu fiz uma repetição ali, 3 dias. Não é 3 dias. A gente planta sempre uso esse exemplo. A gente planta uma sementinha na terra, planta uma sementinha de um tomate na terra. Eu tenho um tomate em 3 dias? Não tenho nada. Eu não consigo nem enxergar o que está acontecendo em 3 dias, porque começa do nível da terra para baixo, né? Começa a criar raiz ali para baixo, eu não estou nem enxergando, mas eu confio, não confio? Não confio em Deus, eu não confio na sabedoria da natureza, que as coisas estão acontecendo. Então, uma afirmação que eu faço é uma semente que eu estou plantando no meu subconsciente. Então, em 3, 4 dias, eu não vou ver acontecer nada, mas as coisas já estão se mexendo. E aí, o que acontece com o tomate, Clau? Não sai da terra um tomate pronto para eu pegar e comer, sai uma planta verde. E aí, eu não piso em cima e falo: ah, porcaria, isso aqui não é um tomate, não está funcionando. Não, eu olho e falo: que bom, a plantinha já está nascendo agora que eu vou regar mais. E o regar é a repetição. Com a nossa mente é a mesma coisa. Então, assim, eu começo a perceber alguma mudança, ao invés de eu falar: ah, não é ainda o emprego que eu quero atrair para minha vida, mas as coisas já estão se mexendo. Olha que bom, agora é que eu vou repetir mais. Até que com a repetição, limpando as ervas daninhas, o que seriam as ervas daninhas nesse caso? Medo, ansiedade, um apego mas tem que acontecer no meu tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Então, quando eu limpo as ervas daninhas e eu sigo nessa repetição, a coisa muda. E esse é o poder que as pessoas podem usar para fazer de 2023 um 2023 diferente, Clau. É começando agora a plantar sementes que eu quero ver germinar em 2023. Olha, faz que sentido? Coisa maravilhosa, total sentido. E aí, a gente vai ter uma frase hoje para colar no espelho? A gente repetir. Você adora as minhas frases de colar no espelho, né? Amo. Eu acho que a gente está vivendo uma fase de mudança como país e nós estamos caminhando para um final de ano em que a gente tem um encerramento de um ciclo e o início de outro ciclo, né? Então, acho que a palavra mudança é uma palavra que está muito presente na atmosfera, né? Eu gosto muito de uma afirmação que está num quadro na minha casa, que é: a minha vida sempre muda na direção certa. Vamos colocar isso no espelho. A minha vida sempre muda na direção certa. E é isso. E se assim eu escolher acreditar, assim será. A minha vida sempre muda na direção certa. Vamos abrir aqui as perguntas? Tem gente que já está participando, que mandou pergunta. E aí a Rê Fornari responde. Olha lá que beleza. Eu gosto muito dessas possibilidades. Você participa aí do seu lado. Pode ser pelo Instagram, Vida Melhor Oficial. Também quem está pelo YouTube, através do chat do YouTube. É sempre bom ter você juntinho. A Lorena diz assim: desde que comecei a trabalhar em home office, engordei muito. Queria muito voltar ao meu peso antigo,
comigo, mas cada vez mais tenho encontrado dificuldades. Como colocar isso como prioridade sem sofrimento? Nossa, mas que tema maravilhoso. Vivo falando sobre isso. Você sabe, Cláudia, assim, de novo, né? É o metafísico e o físico, é o pensamento e a ação, né? Então, a alimentação, ela faz toda a diferença dentro de um processo de reequilibrar o peso corporal? Toda a diferença. Eu fiz uma mudança na minha alimentação nesse ano, não foi nem para emagrecer. Foi porque eu percebi que um determinado tipo de alimento não estava me fazendo bem. Eu tirei esse tipo de alimento. Eu emagreci sem querer. Não, mas foi sem querer, não tinha o objetivo, né? Então, acho que a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo, entender o que faz bem para o meu corpo, o que não faz bem, o que é muito individual. Agora, tem uma outra coisa, que é dentro da metodologia da Louise Hay que eu represento, o excesso de gordura está relacionado à necessidade de proteção, medo. Então, a minha mente ela é tão incrível que ela entende o seguinte, se você está com muitos medos acumulados, ela entende assim, eu estou em perigo. Então, eu vou acumular camadas, literalmente, camada de gordura para proteger, para me proteger. Então, é impressionante o que acontece quando a gente começa a dissolver determinados medos que a gente está vivendo, quando a gente começa a dissolver essa necessidade de proteção, a gente dissolve a gordura junto. Eu já vi isso acontecer, assim, centenas de vezes. Olha que legal, então, entrar em contato com esses medos e mandando embora. Exato, exatamente. E pode começar, desculpa só, uma última coisa para ajudá-la, e pode começar com uma frase, Clau. Eu estou disposta a soltar todo o medo da minha vida. Eu escolho acreditar que eu estou em segurança. Acabou, isso já começou. Então anota aí, eu estou disposta a tirar todo o medo da minha vida. Eu estou... Escolho acreditar que estou em segurança. Isso. Ó, gostei. Isso. Rita de Cássia, acho que sou uma pessoa preguiçosa, durmo demais, procrastino tarefas, falto aulas, falto academia. Já tentei de tudo para mudar, mas nem perdendo dinheiro, pagando academia e cursos, eu consigo fazer as coisas. Como mudar isso? É engraçado, né, Clau? A Luísa tinha uma frase que era assim, algumas pessoas prefeririam deixar o planeta, ou seja, morrer, do que mudar. E esse é um processo inconsciente, não é para trazer culpa para ela e nem para ninguém, pelo amor de Deus. Esse é um processo inconsciente. O que acontece? Nós temos um medo, ele é visceral, ele faz parte da gente, do desconhecido. Mesmo que esse desconhecido seja uma vida melhor, mesmo que esse desconhecido seja a felicidade. Olha que loucura, porque o que acontece? A nossa criança interior... Um dia eu vou vir aqui só pra gente falar de criança interior, que dá pra gente falar muito sobre isso. A gente tem uma criança interior dentro de nós e ela quer voltar pra casa. O que isso significa? Ela quer se sentir naquele ambiente, naquela dinâmica da casa que ela cresceu. De novo, esse é um processo inconsciente. Então, nós temos a tendência de recriar o ambiente emocional da nossa infância e aí a gente passa a vida se boicotando. Então, assim, se eu... Na infância, isso não é uma regra, mas acontece com a grande maioria das pessoas, até que elas resolvam fazer um trabalho de autoconhecimento para mudar, né? Então, se lá na minha infância, por exemplo, eu não tive uma vida com essas coisas que ela quer, né? Então, eu convivi dentro de uma atmosfera familiar, dentro de uma dinâmica familiar em que minha mãe era preguiçosa, minha mãe adiava as tarefas, essa era a dinâmica da vida, essa era a dinâmica da casa. Eu cresço. Se eu não faço o trabalho, eu cresço com uma criança interior dentro de mim, que está bem viva aqui dentro, que quer se sentir naquele ambiente de novo, entende? Então, muitas vezes a gente se boicota, porque a procrastinação nada mais é do que um auto-boicote, na grande maioria das vezes, a gente se boicota porque a gente tem uma dificuldade de entrar em contato com o desconhecido. Então, assim, se ela fizer exercício, se ela for na academia, a vida dela vai melhorar tanto. As coisas, se ela colocar o projeto para acontecer, vai melhorar tanto. Ela vai ser tão mais feliz, mas aquilo é desconhecido para ela. Então, ela evita dentro de um movimento inconsciente. E aí, o que ela faz? Tem 1 milhão de coisas que ela poderia fazer, mas como a gente está trabalhando hoje aqui com ideias de afirmação, eu posso deixar uma afirmação para ela? Então, assim, olha... Eu priorizo, tá cada vez mais fácil priorizar aquilo que realmente é importante para mim. Porque cada falta vez de mais priorização. Priorizar aquilo que realmente é importante para mim. Isso. Perfeito. Só para terminar, a Bárbara de São Paulo pergunta quais os melhores exercícios mentais para ser uma pessoa mais ativa e assim conseguir realizar as tarefas e atividades cotidianas.
A primeira coisa que ela pode fazer, Clau, que é a que mais vai funcionar para ela, é repetir isso para ela. Então, assim, ó, muitas pessoas, elas querem se tornar pessoas mais ativas, mas elas ficam repetindo para elas: ai, eu sou tão preguiçosa, ai, eu não tenho energia. Eu já vi tanta gente chegar em curso meu e falar assim: ai, Rê, o que eu mais quero com esse curso é conseguir renovar a minha energia, sabe? Porque eu não tenho energia. Aí eu falo: tá, quantas vezes por dia você diz para você ou para os outros que você não tem energia? Eu falo isso todos os dias. Mas está criando. As nossas células escutam tudo que a gente fala e pensa. Então, se eu fico repetindo: ai, eu não sou muito ativa, ai, eu não tenho energia, menos energia eu vou ter, porque as nossas células escutam e respondem a isso. Então, ela pode começar por afirmar: eu sou uma pessoa ativa, eu consigo realizar as tarefas. É parecido com a questão anterior, né? Eu consigo realizar aquilo que é importante, aquilo que é prioridade, eu sei priorizar. E eu sou uma pessoa muito ativa, eu estou me tornando uma pessoa cada vez mais ativa. Só o fato dela mudar a forma dela pensar e dela falar, a energia na vida dela já vai mudar de cara. Perfeito. Gente, cola na Refornari, vai fazer o curso dela, vai por mim, tá? Pra você começar aí um 2023 lindo. Ela tá no refornari.com, é o site, refornari.com, e tem o Instagram, que é Refornari Oficial. Não tem erro. Chegando lá, você tem link pra encontrar e estar muito bem acompanhando. Ô, minha linda. Muito obrigada. Eu que agradeço Amei sempre te o receber. convite. Maravilhoso estar aqui com você. Até Parabéns a pelo trabalho próxima, lindo. viu? Obrigada, Até a próxima. Rê. Tchau, tchau.